Obrigada a todos pela presença também. A gente está com uma tarde bem cinza em São Paulo e a gente podia estar dando um cochilo, mas a gente está aqui e acho que vai ser super gostoso. Queria começar falando um pouco da sua mini bio, né? Você me mandou e eu achei super curiosa, achei muito legal. Você fala que você é jornalista e escritora, paulistana de nascença, mora num prédio antigo na Bela Vista com 3 gatos e uma crescente coleção de livros e guias de viagem. Acho que viagem também é um capítulo à parte da sua história, né? Super. Aí você fala do seu livro, o seu primeiro livro, uma coletânea de crônicas sobre viajar sozinha, que chama Mas Você Vai Sozinho? E que foi lançado pela Globo Livros em 2016. E você fala que você foi colaboradora também de alguns dos principais cadernos de cultura do Brasil e a editora-chefe atualmente do BuzzFeed Brasil. Sim. Tá tudo É... certo, menos a parte do prédio da Bela Vista que eu tinha que atualizar, porque depois disso eu já mudei Ixi, de casa e eu mudei para um prédio um pouco mais novinho, mas não muito, mas um pouco melhor. mas ainda é na Bela Vista. Ainda na Bela Vista. É... Legal. Você fala do livro, né, de viajar sozinha. Hoje eu ouvi um podcast que é da Tatiana Vasconcelos. Menina, eu ouvi também, o Namorada. Eu tô Isso, adorando. E esse episódio tem entrevista com a Constanza Pascolato. A hora que eles falaram da isso. Constanza Pascolato, eu tava lavando louça, eu meio dei um gritinho, assim. Eu E a também Constanza estava muito lavando chique. louça. Não, porque em Veneza eles pintavam as paredes de vermelho, pipi, popopó. Eu, tipo, nossa, que mulher chique, que absurdo. Exato. Aliás, Tatiana Vasconcelos vai ser uma das nossas próximas convidadas também. Ah, Falei que ela demais, hoje. sou muito fã dela. É, eu queria começar a nossa prosa aqui. Eu li um texto seu recentemente, porque eu vou aniversariar já já, então eu estou meio sensível com essa questão de aniversário. Tá. Você escreveu uma carta para a Gaia lá de trás, a Gaia com 21 anos. Isso. E pensando nisso, o que você falaria sobre a comunicação atual? Quais os spoilers você daria sobre mídia, comunicação e conteúdo para esse jovem lá de trás ou até para esse jovem de 21 anos de hoje? Então, pensa que eu tava dando dica pra Gaia de 21 anos, é literalmente 21, eu tenho 43, né? Então é 20 anos atrás mesmo. Não tinha nenhum spoiler de mercado de trabalho que eu poderia dar, porque, enfim, o advento da internet, né? Adoro essa expressão. É muito surpreendente as coisas que, tipo, não daria para prever há 20 anos atrás algo do tipo, aprende a trabalhar com TikTok, não teria nem como explicar. Nessa época, quando eu tinha 21 anos, eu já trabalhava com internet, eu comecei a programar um pouco antes disso, eu fui programadora, então eu programava, na verdade não é nem programação, o que a gente chamava de linguagem de formatação. Eu fazia HTML, JavaScript, CSS, essas coisas. Eu comecei a trabalhar com a internet fazendo isso. Depois eu parti para o conteúdo. Mas não teria que ser uma tecnologia muito avançada para prever. A única coisa que eu poderia falar que vale para 20 anos atrás e vale para os próximos 20, com toda certeza, é mantém a capacidade de se adaptar o tempo todo, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto da minha geração. Eu tô com 43, eu sou de 77. Eu nasci um pouco antes da abertura política do Brasil, né? Eu peguei mudanças sociais imensas ao longo da vida, mas mudanças de tecnologia também. Então, eu faço parte de uma geração que teve televisão, que você tinha que literalmente levantar do sofá e girar um botãozão, que fazia tec, 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 tinha 7 canais. E telefone de disco e coisas assim. Mas e depois eu peguei bip e fax. E hoje em dia tá aí lidando com o TikTok, porque faz parte do meu trabalho. Mas eu acho muito bacana isso da minha geração, de conseguir se adaptar a todas essas tecnologias, de uma forma que a minha mãe, por exemplo, não conseguiu se adaptar. E eu não sei se o meu filho, com 16 anos, conseguiria se adaptar às tecnologias do passado.
sabe? Então, eu acho que é uma característica muito forte de quem tem entre 35 e 45 anos agora. Mas o conselho, para resumir a minha resposta, seria mantenha a capacidade de adaptação acesa o tempo todo, porque as próximas mudanças de tecnologia que a gente vai ver, elas vão ser cada vez mais urgentes, cada vez mais velozes, elas nunca vão parar, e elas nem sempre vêm para o bem também. Então, tá aí Facebook para provar. Eu acho o Facebook uma coisa maléfica, mas é uma coisa imparável também. Então, como que você lida com isso? E por que maléfica? Porque o Facebook pintou como uma coisa que, tipo, que legal, vamos unir amigos, etc, etc, mas é uma das... Eu tô falando Facebook enquanto a companhia, isso inclui o WhatsApp e Instagram também, ainda que em menor escala, mas é o principal agente da desinformação que a gente tem no mundo hoje e que é um problema para o qual eu, por exemplo, não sei qual é a solução. Precisamos de estudiosos, não eu. Mas é o principal agente de uma crise de informação que a gente vive, que permeia absolutamente tudo o que está acontecendo, que é muito, muito, muito grave. O Twitter também, mas o Twitter é menor. O lance é que o Facebook globalmente, em números, o Facebook é muito massivo, né? Então, quando eu falo que o Facebook é maléfico, também estou falando de outras redes sociais, mas o Facebook me engloba tudo isso. E eu não vejo o Facebook enquanto empresa tomando atitudes realmente eficientes e coerentes, não sei o quê, para frear esse avanço da desinformação que ele mesmo começou. Porque se a gente for pensar em Instagram, WhatsApp, Facebook, ali se engloba várias gerações também, né? Eu penso que o WhatsApp você vai para os grupos de família e você encontra coisas assustadoras. A Instagram você pega uma galerinha um pouco mais jovem que a minha mãe, por exemplo, que está lá no WhatsApp. Então, mas o próprio Facebook, os meus pais estão no WhatsApp, os avós do meu neto estão, os avós do meu filho estão no WhatsApp, estão no Facebook também, então ele pega todo mundo, e o meu filho está no Facebook, então ele pega todo mundo, mas é muito sem controle, e numa escala global, as redes elas demoram muito para responder a crimes de ódio, a desinformação em massa, né? E a gente vive uma sociedade meio em declínio muito veloz. Gostaria de ver essas empresas tomando atitudes mais eficientes e mais rápidas também. Mas a gente nem precisa entrar nesse assunto, porque eu posso ficar falando disso horas. É só que você perguntou por que eu acho maléfico, eu estou explicando. Não, eu acho que a gente retoma esse assunto já já. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, assim, a gente, né, a gente falou um pouco do seu currículo aqui, mas pensando nessa sua trajetória, quais momentos que você considera os mais importantes dessa sua jornada? Então, nunca planejei. Isso é muito comum com pessoas da minha idade também, da minha geração. Eu nunca planejei uma carreira. Não é que até por questões tecnológicas que foram aparecendo, eu só fui me adaptando. Tipo, tem isso aqui para fazer, agora tem isso aqui para fazer. Quando eu era adolescente, o meu plano era ser repórter de cultura de jornal. Quando eu cheguei lá na frente, eu finalmente fui oferecida a vaga no caderno de cultura que eu gostaria, o salário não dava para aceitar, porque ele era muito baixo. Então, olha só como as coisas são. Mas a minha trajetória é meio assim, eu trabalhava com programação, aí eu criei um site de música em 1997, alguns de vocês não eram nascidos, para falar sobre coisas que a gente gostava. Esse site durou 14 anos, se tornou uma empresa que eu tive com uma redação, com 8 pessoas trabalhando, a gente teve patrocínio de grandes empresas, etc. Uma hora tudo deu errado, porque eu sou péssimo empresário. E a gente meio quebrou. Nessa época eu fui convidada, por causa do meu trabalho escrevendo sobre música no site, eu fui convidada para integrar a equipe de VJs da MTV. Isso foi em 2010, que é uma coisa que eu só topei fazer porque
Eu precisava muito de um salário. Precisava muito ter salário fixo. Eu adoro salário. E o combinado que eu fiz com eles foi, tipo, tá, eu topo, mas eu quero fazer a programação musical do meu próprio programa, porque eu nunca tive tipo, não estava no meu plano ser apresentadora de TV. Tenho isso, eu quero cuidar desse conteúdo como se ele fosse meu, e não só ficar lendo texto para a câmera. Ah, tudo bem. Aí isso aí durou mais uns 3 anos e foi na MTV que me deu a oportunidade de depois ir trabalhar escrevendo para outros lugares, porque a MTV, mesmo que eu tenha trabalhado lá no final, foi de 2010 a 2013, é a última geração de VJs. Não faço parte da geração da Sara, Marina Persson, essas pessoas muito famosas da MTV, são as pessoas que eu também via como espectadora. Fui trabalhar na MTV depois disso. Eu gosto quando alguém chega em mim e fala, tipo, eu lembro muito de você da MTV quando eu era adolescente. Tipo, não, cara, não sou eu. Obrigada, mas não sou eu fui depois. Mas a MTV me deu a oportunidade de trabalhar escrevendo sobre música para vários veículos. Foi por causa da MTV que eu fui escrever, porque eu fui escrever para Folha, para Elle, para revistas do Grupo Abril na época, enfim, abriu um caminho muito grande, mas já era nesse momento, os veículos impressos já eram muito problemáticos enquanto fonte de receita e tal. Então eu também percebi que, tipo, caramba, vai ser muito difícil me sustentar aqui escrevendo freela para revista todo mês. E o que eu vou fazer? Aí tem um momento muito importante que eu aceitei um trabalho como freela para um site norte-americano de viagem chamado Matador Network, ainda está no ar. E rapidamente eu integrei a equipe fixa da Matador e comecei a trabalhar com eles. Eu trabalhei com eles durante 3 anos. E é por isso que eu comecei a escrever de viagem. Porque por causa do trabalho nesse site, eu comecei a receber convites para, tipo, você não quer viajar para tal lugar para escrever sobre? Eu, tipo, nossa, que ótimo. Quero. Vamos embora. Mas, de novo, era uma coisa que eu não poderia prever. Foi uma questão de aproveitar oportunidades. E aí apareceu coisas tipo, vamos passar um mês na Índia com tudo pago para escrever sobre hotéis. Vamos. Vamos para Portugal 20 dias para experimentar uns restaurantes. Nossa, vamos embora. Porque também é um momento do boom da indústria do turismo, principalmente online, assim. Então tinha muito conteúdo para fazer. Aí nessa época eu também montei meu blog, o gaiapassarelli.com, que é principalmente textos e dicas de viagem, e comecei a viajar muito. Isso me levou ao livro. O livro é uma coleção de várias histórias dessa época e outras épocas também. Todas histórias reais, vividas comigo. Mas isso também se mostrou insustentável, porque eu nunca consegui muito me estabelecer como blogueira de viagem, que era uma coisa meio complicada. E eu também tenho filho, né? Começou a rolar isso, tipo, tenho filho, meu filho tá crescendo, por mais que eu tenha uma excelente relação com o pai dele, tá tudo bem quando eu não tô aqui, mas quão longe eu posso ficar do meu filho a maior parte do ano, porque eu tô viajando pros lugares sozinha. Aí eu acabei meio tomando a decisão consciente de parar de viajar. Aí eu fiquei mais uns 2 ou 3 anos freelando sobre viagem para vários veículos, viagem turismo, a própria Folha. Aí entrou um momento em que eu precisava ter um emprego das 9 às 5 de novo. Foi aí que eu fui parar no BuzzFeed. Isso qual ano? BuzzFeed eu tô desde de janeiro do ano passado. Voltando um pouquinho, estava aqui anotando. Então você vai do impresso para a TV. Da internet, eu comecei na internet. Eu criei um site, daí eu fui para a TV, daí eu fui para o impresso, daí eu voltei para a internet. Isso. E como que foi esse pulo da internet para a TV? Porque daí você foi para frente das câmeras, né? Foi muito doido e não muito legal. Eu não olho para o meu período da MTV com muito carinho, não. Eu não tive nenhum treinamento, que depois eu entendi que é normal. Raros VJs tiveram. Mas eu nunca fiquei muito confortável na frente de câmera, apesar de, tipo assim, tô conversando aqui com vocês, tranquilo. Mas na câmera mesmo, na situação de estúdio, com cenário, com figurino, com diretor, com pessoas falando com você, eu achava muito, muito, muito difícil, muito estressante, e depois eu precisava ver minha imagem na câmera para ver o programa, e eu detestava, achava tudo errado.
Então foram 3 anos meio duros, assim. Uhum. Mas o que foi legal, foi muito bom, muito benéfico dessa experiência foi, eu estava vindo de um período de 14 anos à frente de um website completamente nichado, sabe? Falando com música eletrônica e alternativa no Brasil e achando que aquilo era o mundo, que todo mundo estava entendendo o que eu estava falando. Na hora que você vai para frente da TV, e a MTV era TV aberta, tipo, não, a galera não está entendendo nada do que eu estou falando. Eles não estão entendendo, eles não se importam. E, sabe, não adianta eu ficar aqui falando de banda que faz videoclipe de música experimental de 8 minutos. A galera quer saber do Maroon 5, que é uma banda que eu não conheço, pelo visto eu vou precisar conhecer. Então eu precisei me inteirar de o que as pessoas estão ouvindo, o que acontece no mundo lá fora, que afinal de contas é o mundo real. Foi meio um tapa na cara, assim. Meu primeiro ano na MTV eu apanhei muito. Uhum. Mas no final foi muito bom. Acho que para eu descer do meu pedestal de crítica musical arrogante um pouco, de só o que eu gosto é bom, vocês não sabem nada. E para aprender a me comunicar com uma audiência mais ampla, porque isso foi muito útil depois quando eu fui escrever para a Folha, por exemplo, que é o maior jornal do país. Sabe? Não adianta eu escrever para a Folha falando sobre o lado B de disco do Bowie dos anos 70. Na Folha eu fui escrever sobre Justin Timberlake, sobre coisas enormes. E tudo isso é muito útil para o meu trabalho hoje no BuzzFeed, que é um dos maiores portais do mundo. Uhum. Quando você fala que você meio que foi jogada para frente das câmeras, né? Que não teve uma assessoria ou até uma tutoria. Pode até ser que tenha tido uma direção ali, não sei, tô jogando aqui. Mas tinha uma diretora muito legal que trabalhou muito comigo no meu primeiro ano, a Mari, que me ensinou tudo, mas, bicho, também era só a Mari, sabe? Não é que a Mari tinha ali uma equipe de pessoas com quem ela podia contar, não sei o quê. Era só a Mari também recebendo umas críticas do tipo, dirija a Gaia direito aí. E a gente, as duas juntas, tipo, meio tentando. A gente tem que fazer. O meu programa foi cancelado depois de 8 meses. Tudo bem. E quando você vai para a Folha e começa a escrever para o público grande, que era essa audiência de massa, já que a MTV era um canal aberto, você vai para a Folha e tem que lidar com públicos que não são nichados como você lidava com o site. Você começa a entender que você tem que escrever de forma diferente também? Sim, tem que escrever de forma... Tem que escrever de forma diferente. Eu dei muita sorte na Folha de pegar um editor que trabalhava lá na época, o Rodrigo Levino, que depois saiu, que foi muito gentil e muito atencioso com os meus textos. Assim, isso não acontece sempre. Às vezes o teu texto vai bater e por ser esse estresse de redação todos os dias, né, uma coisa que não para e que tem que ser muito rápida, pode acontecer do tipo, bicho, isso aqui não tá bom o suficiente, corta, toca para a próxima. E o Rodrigo era muito paciente comigo de, não, vem cá, vamos melhorar esse texto, faz isso, faz aquilo. Acabava sempre dando certo. Mas tem a questão de como escrever para uma audiência mais ampla, né? De uma forma que não seja muito labiríntica, que as pessoas entendam o que você está querendo falar, que é o jeito que eu gosto de escrever, as coisas que eu escrevo até hoje, tanto as crônicas que estão no meu livro, que é de 2016, quanto crônicas que eu estou escrevendo no Medium, hoje eu publico uma por semana, tem isso, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, eu não quero que seja muito doido, muito metafórico, muito subjetivo. Mas também tem um tipo de conteúdo que você tem que selecionar. Que informação que se eu vou, sei lá, eu fui cobrir para a Folha a abertura da exposição do David Bowie em Londres, aquela David Bowie, isso que veio para o Brasil também. Uhum. Foi a única repórter brasileira convidada a cobrir a abertura da exposição lá em Londres. Eu adoro Bowie, eu fiquei tipo, puta, me sentindo pra caramba. E como pessoa muito fã do Bowie, eu tenho todos os discos dele, já li 5 biografias dele, etc. Eu sou capaz de ter uma conversa de igual para igual com qualquer pessoa sobre David Bowie durante horas. Mas, tipo, tá, daí eu tenho todo esse conteúdo. O que disso que interessa pro leitor da Ilustrada? Uhum. Tá? Interessa pro leitor da Ilustrada uma anedota super misteriosa ali sobre uma coisa que aconteceu com o Bowie no começo dos anos 70? Talvez não. Talvez ele queira saber
sim, o que é aquela roupa que está exposta no começo do museu, que eu sei o que é, mas nem Uhum. todo mundo sabe, porque as pessoas não têm obrigação de saber. Então, É, enfim, foi um exercício muito bom de ter que aprender essas coisas, assim. uhum. Eu estava falando isso ontem com um jornalista, que é o Fábio Serapião, que ele cobre Polícia Federal, e ele estava falando o quanto é difícil você se especializar num assunto, e aí na hora de escrever, ter que se colocar no lugar do leitor, ou quando é um meio de comunicação audiovisual, do espectador, para passar para ele a mensagem que ele quer, que ele quer ler, quer ser atraído por isso, e que muitas vezes você já sabe aquilo e acha que aquilo não é tão importante assim. Tentar fazer esse equilíbrio, né? De algo que você é mais especializado com algo que o leitor quer saber. Isso permeia todas as áreas do jornalismo, mas em especial no jornalismo cultural, que é a minha área, é muito subjetivo, sabe? Porque quando você está falando de jornalismo, tipo, ele é criminalista, né? Você falou? Uhum. Talvez seja mais fácil na cabeça dele, tipo, tá, o que a pessoa leiga que está lendo essa reportagem no jornal, quais são os fatos que ela precisa saber, sabe? Mas quando você está lidando com cultura, é meio tipo, o que disso aqui isso aqui é realmente importante? Realmente importante, amigo? Talvez nada. Mas o que você quer contar para você contar essa história, né? Então, enfim, são escolhas que você tem que fazer todas as vezes que você está editando, que você está criando e depois editando um texto. Uhum. E aí, caminhando mais um pouquinho, quando você começa a escrever sobre viagem, e aí eu até anotei que você falou, que não dava para se manter como uma blogueira de viagem. Aí eu lembrei de uma blogueira de viagem que eu sou próxima, que é a Amanda 90. Eu adoro ela. E que ela já veio na minha aula também, e ela falou que, cara, quem vê de fora, acho que ser blogueira de viagem é incrível, é muito legal, só que eu não como passagem de avião. Total. Não é Totalmente. a toalha do hotel que vai pagar meu boleto. Então tem esses perrengues também, né? Porque todo mundo acha que é incrível ir lá conhecer uma praia, mas e o bastidor disso? E é incrível. Pô, é uma profissão super privilegiada, sério. Assim, eu fiz viagens, eu conheci lugares que eu nem imaginava. Eu fui conhecer Ruína Maia no interior da Guatemala, num dia que só tinha eu e uns macacos no Parque Nacional. Mas as pessoas estavam me acompanhando. Eu fui para o interior da África do Sul ver elefante de perto. Tipo, várias coisas incríveis que não teriam rolado se eu não tivesse passado por esse momento aí. Mas é isso. Como que transforma isso em dinheiro, sabe? Hum, O jeito, talvez isso não seja verdade mais, porque eu já saí desse mercado faz um tempo, mas o jeito de você transformar esse dinheiro é você criar produtos, né? Por isso que eu lancei livro. A Amanda lançou livro também. uhum, Eu tenho amigas blogueiras de viagem, tipo a Nath do Sunday Cooks, que pode ser uma pessoa muito legal para vir na tua aula também. A Nath é maravilhosa. Eles vendem pacotes de viagem, sabe? Porque o uhum, blog em si, a experiência de você escrever sobre viagem e dar dica de viagem, isso não vai te sustentar. uhum, Ele é apenas o meu blog nunca teve nem anúncio. Meu blog é um cartão de visitas para as coisas que eu escrevi. Ele é meio que um portfólio, assim. uhum, E no momento em que eu estava freelando, ele era muito útil. Na real, ele não tem atualização há 2 anos, tá lá. Eu vou tirar do ar daqui a pouco. Mas é difícil mesmo. E, uhum, de novo, essa coisa da adaptação. São mercados que estão mudando o tempo todo, né? Eu nem imagino agora, pós-Covid, como isso tá. O Airbnb demitiu 25% da equipe no mundo todo, sabe? uhum, Nesse momento é uma mudança muito profunda. Então, como que essas blogueiras que até um ano atrás estavam viajando e fazendo várias coisas, como que elas estão fazendo agora? Porque tem que se adaptar. uhum. Exatamente. É, e indo um pouco para o livro, né? Você cavou essa possibilidade de escrever sobre viajar sozinha, ou você viajava sozinha e aí escreveu o livro, ou o livro é produto do blog, ou as duas coisas? É um pouco de tudo. Eu queria muito
ter um livro de papel publicado por uma editora, com meu nome, uma coisa que eu pudesse segurar e falar, é meu, eu que escrevi, eu sou escritora sim. Era um sonho que eu tinha. E aí eu passei por vários projetos de livro. Eu ia escrever uma história do rock nacional nos anos 70, uma história da geração dos meus pais, eu ia fazer várias coisas, só que nunca ia em frente. Aí uma hora, uma amiga deu um toque, falou, cara, você tem todas essas histórias fodidas aí de viagem, de você viajando sozinha, passando por vários perrengues. Por que você não escreve sobre isso? Parece que tá mais fácil, né? E eu, nossa, obrigada, era tudo que eu precisava ouvir. Aí foi isso mesmo que eu acabei fazendo, mas foi um processo um pouco longo, porque se por um lado eu já tinha várias dessas histórias escritas em cadernos e no meu blog, lá na época eu era colaboradora fixa da TPM, então tinha algumas coisas que eu já tinha publicado na TPM. Por outro lado, eu não sabia como chegar numa editora, eu precisei me aprender. E eu bati na porta de várias pequenas editoras no Brasil, porque humilde, né? Deixa eu ir nas editoras pequenininha e tal. E só ouvi não, ninguém compra livro de crônica, isso é uma bobagem, etc. Uma hora, eu por um acaso fui na Globo Livros fazer uma reunião sobre outro assunto, de um freela que eu ia fazer para eles. E a gente fiquei lá conversando com a editora deles, uma mulher super legal. E a gente ficou conversando e eu comentei que tinha um livro. E ela, que bacana, bom saber. E morreu aí. E depois de um tempo ela me pediu por e-mail aquela ideia do livro lá, você não quer me mandar? E eu, tipo, nossa. Uau! Como eu tinha ido atrás de outras editoras, eu já tinha o book proposal e tudo pronto, né? Deixa eu só dar um tapinha aqui. E aí, enfim, rolou a partir disso. Foi um processo. E foi um processo muito, muito legal, porque foi aí que eu descobri que livro é uma coisa que você não faz sozinha, né? Escrever, o processo de sentar na frente do computador e escrever, ele é solitário, mas para o livro se tornar um produto, um papel, chegar na estante lá da livraria, ele passa por várias pessoas. E eu achei... Não sei como é para outros escritores passar por isso. Eu amei, porque foi a primeira vez que eu tive alguém editando meu texto, e dando palpites e falando como a coisa podia ficar melhor. Porque eu não tinha muita vaidade com ele também, de não, essa é minha história, ninguém pode mexer. Tipo, não, eu quero que esse seja um produto que venda. Eu quero que pessoas postem sobre ele no Instagram. Eu não quero que ele fique restrito a um público limitado. E então eu acatei todas essas sugestões de pessoas que, afinal de contas, são da indústria e entendem mais sobre isso que eu. E acabou sendo muito legal e muito bem sucedido. O livro está vendendo até hoje. Então, obrigada, turma da Globo Livros, adoro vocês. Conta aí um dos perrengues das suas viagens. Escolhe aí um pra Todas gente. as histórias que estão no livro são de perrengues, porque boas histórias de viagem... Viagens felizes são muito gostosas, mas elas não rendem boas histórias. Quando você volta para casa, a primeira coisa que você vai contar para alguém não é tipo, foi tudo mágico, foi tão bom, é tudo lindo. É tipo, puta, teve um dia que eu pedi uma comida errada no restaurante, foi foda, e teve um dia que eu me perdi, teve um dia que eu perdi a mala, e etc. São essas coisas que ficam. E então todas as histórias do livro são meio nesse sentido, assim. E acho que é até legal para desmistificar a coisa da viagem, sabe? Porque ainda mais viajando sozinha, tem perrengue sim, tem perrengue pra caramba, tem que saber, e só que a gente consegue passar por eles, né? Idealmente. Então, eu quase morri algumas vezes, mas no final não morro, tá tudo bem, tudo bem. E indo pro BuzzFeed, fala um pouco do seu trabalho no BuzzFeed, como que é, como funciona o seu processo de criação lá, como é seu dia a dia. Eu amo a pergunta do processo de criação, porque parece que a gente tem um processo de criação muito... Tipo, teste de hoje, você vai ser o corpo de um Simpsons e a cabeça de outros Simpsons. Então, cara, como é que essas coisas acontecem, né? Eu não sei direito também. Não, a gente tem uma equipe muito pequena aqui no Brasil, porém muito eficiente e muito... no publicitês falariam azeitada, né? Mas uma equipe muito bem integrada, assim. Então a gente... Acho que isso é o mais importante do tal do processo criativo,
é o fato de que a gente tem um espaço seguro ali, onde a gente fica todo mundo o tempo inteiro dando sugestões uns para os outros, porque não tem má ideia, sabe? Se eu for sugerir uma ideia de um post, não importa o quão absurdo ele seja, eu estou confortável para propor. Tem um post que está no ar hoje que é de imagens bizarras de banco de arquivo, de imagem. O post é completamente surreal. O BuzzFeed no Brasil está chegando num limite de surrealidade dos posts. Tipo, eu não sei o que a gente vai estar publicando daqui a um ano, porque eu não sei como é que vai ficar mais surtado. Mas acho que isso também representa um pouco o que a gente está vivendo, né? E, enfim, eu acho muito legal que todo mundo fique confortável para ter ideias desse tipo e levá-las em frente. Então, o tal do processo criativo é basicamente isso, um espaço seguro onde a gente pode propor ideias, por mais malucas que sejam, e às vezes a gente pode criticar essas ideias também, tipo, cara, isso aqui não vai funcionar muito por causa de XYZ, a gente está o tempo inteiro problematizando as questões, porque são valores importantes dos tempos que a gente vive, tipo, cara, esse post não vai pegar bem porque a gente vai tocar no assunto XYZ, e às vezes são as questões que eu, por ser um pouco mais velha, não estou atenta, mas tem uma pessoa mais nova da equipe que tá, e aí ela sabe que ela pode falar sobre isso, que eu vou ouvir, ou meu chefe vai ouvir, sabe? Então, acho que a gente tem discussões muito enriquecedoras para nós mesmos, enquanto pessoas, todos os dias, e isso é muito legal. Agora, essa coisa de processo criativo também mudou muito, como tudo mais, mudou muito durante a pandemia, porque enquanto a gente tinha um escritório, e aliás, todos nós adorávamos ter escritório, ter um espaço para se ver todos os dias e tal. Por mais que às vezes desse preguiça de ir, tipo, queria trabalhar de casa, mas puta, agora acho que todo mundo, era tão legal, né? A gente tinha acho que um modelo um pouco até mais engessado, assim, de não, tem reunião de pauta todo dia, de manhã, e um senta aqui, o outro senta ali, precisamos conversar, vamos na salinha ter uma reunião. Isso não tem mais. E no caso do BuzzFeed, eu não sei se vai voltar a ter, do BuzzFeed global. Como várias empresas de tecnologia, tem ficado claro que o espaço físico não é a coisa mais importante, sabe? De novo, a tal da adaptação. A gente se adaptou. No nosso caso, a gente se adaptou muito rápido e muito bem. Tem coisas a melhorar ainda, mas o nosso processo de trabalho a gente conseguiu adaptar rapidamente por causa de ferramentas que a gente tem hoje. A gente usa Slack, tá ali em contato o tempo todo. Somos pessoas sensatas que não ficam enchendo o saco do coleguinha 10 para meia-noite da sexta-feira mandando mensagem no WhatsApp. Então a coisa funciona bem. Mas eu não acho que esse novo processo de criação e tal, ele 5 meses após o início da pandemia, eu acho que ele ainda não terminou de se transformar, sabe? Eu acho que o que a gente está vivendo agora vai durar um tempo. Então, acho que daqui 5 meses eu vou estar falando sobre esse processo, talvez de outra forma, que agora eu não consigo nem enxergar. Mas acho que uma coisa muito, desculpa, só para finalizar, uma coisa muito importante disso trabalhamos com pessoas que respeitam o espaço do outro. Então, a gente tem um horário de trabalho que é ali por volta das 10 até por volta das 7, um trabalho de fim de semana. Então, isso ajuda muito para a gente conseguir fazer a transição para um espaço de trabalho virtual. Se fôssemos uma equipe talvez muito grande ou com integrantes que não respeitam esse espaço e fica ali, tipo, fim de semana, sábado, 3 da tarde, mandando mensagem, talvez isso fosse mais difícil. E você foi parar meio de paraquedas no BuzzFeed? Como que foi essa entrada? Não, eu soube que tinha uma vaga, eu vi no Twitter da Manu Bahrein, que é a fundadora do BuzzFeed aqui no Brasil, e eu enchi muito o saco dela. Eu tava precisando muito, foi uma decisão consciente, assim, eu tava procurando um emprego das 9 às 6, todos os dias, segunda a sexta. Quando eu soube, eu vi a vaga, eu escrevi para ela na hora, enchi o saco dela para eu ir fazer uma entrevista e depois enchi o saco dela para eu ser aceita na entrevista e mas eu trabalhava no BuzzFeed numa outra área. E depois a Clarissa Passos, que é uma pessoa que eu adoro, que era editora, ela saiu e eu de novo entrei nesse modo de encher o saco em quem estava ali na chefia
para eu ser a próxima editora. E aí, tô falando isso porque, assim, não é que foi um golpe de sorte. Eu tava lá e alguém chegou na minha mesa e tipo, oh, você não quer ser aqui editora-chefe? Tipo, não, eu vi a oportunidade e corri muito atrás. Nessa hora contou muito a meu favor o fato de que, tipo, olha, eu já trabalhei muito com site, eu já trabalhei com TV, eu já trabalhei com impresso, estou na internet desde 97. Acho que eu tenho algo a acrescentar. Uhum. Mas não foi de paraquedas, não. Eu realmente quis estar aqui. E atravessando um momento duro agora, né? Muito difícil, assim, para empresas de tecnologia como um todo. A gente está vendo uma transformação muito profunda, principalmente também no sentido do que os leitores querem em tempos pandêmicos, mas em como se faz dinheiro, que é uma coisa, afinal de contas, essencial. E essas respostas não estão dadas, né? Tipo, ah, galera, agora vai funcionar assim, ó. Não, é descobrir todos os dias e às vezes não dá certo. Uhum. Tem uma pergunta do professor Eric Messa aqui, que ele é coordenador do curso de publicidade da FAP, e ele pergunta o seguinte: no momento de contratação de um novo profissional para trabalhar no BuzzFeed, além, claro, de dominar aquilo que o cargo exige, quais são as habilidades ou qual é o perfil de profissional que você vê como importantes ou / necessários, além também da adaptabilidade que o profissional tem que ter? Não estamos contratando no momento, infelizmente, mas espero que mude em breve. Se fosse contratar alguém no BuzzFeed hoje, o que eu estaria buscando? Alguém que está mais inteirado do que eu com novas tecnologias, sabe? Com tecnologias vigentes agora. Então, alguém que domina TikTok, que domina Twitch, que tem referências que como eu falei, a gente tem uma equipe pequena, então precisa ser alguém que vá trazer referências que as pessoas que estão no BuzzFeed já não têm, sabe? Então que acrescente. E assim, é muito bom que a pessoa seja capaz, e isso acho que é uma característica grande do profissional dos nossos tempos, que o profissional seja capaz de desempenhar várias funções. Então precisa ser alguém capaz de organizar seu próprio tempo. A gente fala muito sobre skills do tipo, sei mexer com tal ferramenta, tá, mas você sabe organizar seu próprio tempo, isso é super importante, tá? Você sabe se comunicar bem com as pessoas ao seu redor, isso é super importante, sempre vai ser. Se comunicar bem significa saber se expressar com clareza e também saber ouvir o outro, né? E uma pessoa capaz de trazer ideias novas e frescas de coisas que a gente poderia fazer, que a gente ainda não está fazendo. Não adianta chegar com eu tenho aqui umas ideias para quiz. Maravilha, fera. A gente tem várias, todos os dias. Além disso, o que mais você tem? Então, assim, saber trabalhar com edição de vídeo é uma coisa que sempre é importante, vai ser cada vez mais importante, porque o vídeo é cada vez mais presente na nossa vida. Saber editar o próprio texto, né? O domínio do português correto sempre vai ser importante, galera. A gente se comunica que nem retardado no Twitter, não tem problema, mas saber se expressar direitinho em português na norma culta sempre vai ser importante. Sempre! E você falou muito da mudança de vocês, né, enquanto redação, que todo mundo teve que se modificar agora por conta da pandemia, mas quais mudanças você destacaria? E aí, indo até, né, passando por essa esfera do profissional, mas indo para a esfera do pessoal também. O que você achou que mudou mais, tanto nessa relação com a equipe, e seus horários devem ter mudado também, porque você está em casa agora, não sei. O que você destacaria disso? Na minha vida, eu vou falar da equipe também, mas vou começar pelo meu pessoal, que é mais fácil. Sim, me ajudou muito nesse momento o fato de eu ter sido freela durante muito tempo e ter aprendido a organizar meu próprio horário em casa, me ajudou demais agora, porque eu não fiquei sofrendo grandes coisas com o fato de que eu preciso acordar, sentar na mesa e trabalhar dentro de casa. Para quem nunca teve essa experiência, eu acredito que é mais difícil. Só que eu fui freela em casa, gente, 10 anos.
Mesmo o período que eu trabalhava na MTV, eu não ficava na MTV o tempo todo. E ela fazia o que eu precisava fazer e voltava para casa. Meus textos, meus livros, meu livro, desculpa, é que eu estou escrevendo no segundo, mas eu escrevi em casa. Então, eu já peguei essa manha do qual é o horário que funciona para mim e qual tem que ser o meu ritual para começar a trabalhar. Já peguei essa manha há um tempo e agora eu estou aplicando isso no meu dia a dia há 5 meses. Eu sei que se eu ficar de pijamão, preguiçosa, com o computador no colo, na cama, não vai funcionar. Eu preciso levantar, espreguiçar bonitinha, lavar o rosto, botar a roupa, tomar café. Preciso ter uma rotina como se eu fosse sair de casa. Se eu quiser sair de casa, eu vou sentar ali na minha mesa. Que às vezes é meio deprê, mas é o que tem. Eu sou uma entusiasta do distanciamento social, estou seguindo o BuzzFeed também, no mundo todo. Então, na minha vida, meio isso. Eu tive que pegar esse aprendizado que eu tive de vários anos como freela e colocá-los em prática todos os dias. Então, eu tenho a minha estação de trabalho muito bem organizada. Rola um privilégio, porque eu moro num apartamento grande. Então, eu tenho um quarto que é meu escritório. Isso é exceção. A maioria das pessoas não é assim, mas vou aproveitar esse privilégio também. Então, para mim, funciona. Agora, enquanto equipe, acho que tem essa coisa do respeito pelo espaço do coleguinha, que é real. A gente já teve colega falando, tipo, cara, eu não quero fazer parte desse grupo de WhatsApp da firma aí, porque eu não quero ficar vendo mensagens de WhatsApp fora do horário de trabalho. A gente tem que entender que, tipo, cara, beleza, tá correto. Tudo bem, você não é obrigado a participar do grupo de WhatsApp da firma, pelo amor de Deus. E coisas do tipo, pô, vamos não ficar mandando mensagem no Slack depois do horário de trabalho, ou de preferência todo mundo desabilita as notificações do Slack no celular para também não ficar recebendo. Mas tem uma coisa importante que acho que por a gente ser uma equipe pequena e a gente está trabalhando junto desde antes da epidemia começar e tudo indica que chegaremos juntos até o final, vamos lá, guerreiros, último gás e tal. Não sei, acho que a gente vai sair com uma sensação de ter sobrevivido a algo muito intenso e muito doido juntos, sabe? Imagino que não vou dizer que quando a epidemia acabar a gente vai olhar para trás e falar, nossa, foi tão legal. É óbvio que não. Mas, assim, acho que rola uma união enquanto equipe que é muito importante. Eu valorizo muito isso, assim. Mas acho que isso é muito importante enquanto relações de trabalho, claro. Tipo, caralho, galera, estamos sobrevivendo a algo imenso juntos. Isso cria laços. Mas isso é importante nas relações pessoais também. Eu tenho pensado disso com as minhas amigas. Tipo, no futuro eu vou olhar para trás e vou falar, tipo, poxa, a Adriana segurou uma onda ali durante a pandemia comigo, hein? Ouviu todas as minhas neuroses. Se não fosse ela, não sei se eu teria sobrevivido. Então, a gente vai ficar com isso na cabeça para sempre, né? Acho. Você tá muda. Ficou mudo aqui. A gente está caminhando já para o final, né? E eu acho que, pensando até no seu trabalho no BuzzFeed, e aí linkando lá atrás com a pergunta sobre as tecnologias e sobre a fala, e também com a fala sobre o Facebook, a desinformação e essa velocidade que a tecnologia se transforma. Pela quantidade de informação que a gente tem hoje e com a possibilidade de todas as pessoas se tornarem produtoras, você acha que a gente tende a andar por um caminho aí em que as pessoas consumam muito mais conteúdo e menos qualidade? Você acha que isso... Eu acho que isso já acontece. E acho que isso é uma questão central da bad trip em que a gente se meteu. As pessoas não têm filtro. Uhum. Não que os nossos filtros anteriores a essa explosão de informação, não que eles fossem perfeitos, porque eles não eram. Como falei, eu cresci
na abertura política do Brasil. Eu lembro do último presidente general que a gente teve, não sei quem. Então, eu peguei vários estágios da mídia no Brasil. Eu não vou virar e falar, tipo, é porque a Rede Globo é um excelente filtro, a Folha é um excelente filtro. Não é. Acho que a mídia instituída tem um papel muito grande a cumprir nesse buraco que a gente se meteu, mas isso tem sido piorado por uma quantidade avassaladora de informação que as pessoas recebem todos os dias, que é impossível de checar. Não existe agência lupa suficiente para checar tudo que a gente recebe. E a gente recebe coisas absurdas, sabe? No período pré-eleições para presidente ali, a galera estava tendo que desmentir coisas do tipo, não, nunca existiu uma madeira de piroca. Olha o que a gente tem que desmentir, sabe? E de lá para cá isso não melhorou. Não melhorou. Tá aí a galera achando que a cloroquina é a solução para o Covid. E não é, sabe? Só que é uma montanha de informações equivocadas e, em sua grande parte, mal intencionadas mesmo, que as coisas boas que a gente tem, o método científico, né, a apuração jornalística, essas coisas vão ficando soterradas num nível em que não se confia na avaliação científica, no método científico mais. Então você chega e fala, tipo, ei, estudos científicos dizem que esse remédio não funciona. Mas lá a prima da minha sobrinha, não sei o que, funcionou para ela. Então funciona assim, porque as pessoas estão olhando para si, né? Uhum. Se eu vi isso, então é verdade para todo mundo. E não é. Então, enfim, eu sou bastante pessimista em relação a isso. Eu acho que a gente está num buraco muito grave. Eu gostaria de dizer que a gente chegou numa situação limite, mas acho que a gente não chegou na situação limite ainda. Ainda tem espaço para piorar. E não sei muito qual que é a solução. Da minha parte, aqui da nossa parte no BuzzFeed, a gente se baseia, o BuzzFeed no mundo todo, a gente se baseia em 2 pilares, que é Truth and Joy, verdade e alegria. Se isso não for real, a gente não vai publicar. Uhum. Tá? E se isso não estiver trazendo algum tipo de alegria para as pessoas, essa alegria é um pouco mais subjetiva, né? A gente também não vai publicar. Uhum. Então, é a forma que a gente encontra para lidar com tudo isso. Aí tem o BuzzFeed News, que é muito grande nos Estados Unidos, um pouco menor aqui no Brasil, mas faz um trabalho muito importante aqui no Brasil também. Mas daí é jornalismo, é um outro rolê. Uhum. E vocês têm uma quantidade de textos, matérias, quizzes para publicar por dia? Tem. A gente publica várias traduções por dia e alguns posts, na maioria traduções e alguns posts originais aqui também. Varia um pouquinho todos os dias, mas a gente publica uma média de 10 novos posts por dia entre traduções e originais. Uhum. E aí tem os vídeos, e aí tem o social media. Para uma equipe tão pequena, eu vou te falar que a gente faz assim muita coisa. Não à toa tá todo mundo meio exausto. Vai, para a gente terminar de uma forma, tentar terminar de uma forma um pouco mais positiva. Desculpa, gente, é que eu começo a falar enfim, do fim de tudo que a gente está vivendo, e eu sei que é meio sombrio, mas é que eu realmente tô numa pegada de que a gente precisa olhar para as coisas como elas são. Não adianta a gente ficar olhando e falando, tipo, não, galera, até que tá tudo bem, vai rolar. Não, a gente precisa assumir as coisas como elas são. Tá muito ruim mesmo. Como que a gente vai fazer as coisas não piorarem? Então é um realismo. Mas você acha que essa melhora pode vir de quem consome isso? E aí eu falo dessas novas gerações, seu filho de 15, 16 anos, galera que está estudando, e eu vejo, por exemplo, em sala de aula, cada vez mais uma galera mais crítica. Sim, muito, muito. Acho que você está coberta de razão. Acho que sim, eu não quero depositar na geração Z a responsabilidade de salvar o mundo, mas esse mundo vai sobrar para vocês, né, crianças? Então, mas sim, eu tenho conversas. Tudo bem que meu filho também é meio privilegiado por poder ter com o pai e com a mãe umas conversas que talvez outros adolescentes não tenham, mas eu sinto nele um senso crítico que eu não tinha com a idade dele. Uhum. E de discordar de coisas que eu falo. Inclusive, a gente conversa muito sobre política, sociedade,
Ele manja de economia, que é uma coisa que para mim é uma parada que funciona aí de acordo com as fases da Lua. Eu não sei como a economia funciona, nunca consegui entender. Ele entende, então ele consegue ter conversas comigo que eu falo, tipo, uou, tô aprendendo algo. Mas acho que assim, ainda mais para quem é mais novo, imagina quem tem 10 anos de idade hoje, sabe? Tá acompanhando o que está acontecendo, tá vendo enfim, eu cresci, eu peguei, quando eu era uma jovem mãe ali, bicho, eu peguei os anos Lula, dólar a R$ 2, Europa 3 vezes por ano, emprego. Não era perfeito, eu sei que não era perfeito, tinha vários problemas. E tem muitas coisas do Brasil que os anos da esquerda aí simplesmente não resolveram, em alguns casos pioraram. Mas eu peguei um boom econômico, que certas coisas eram dadas. E eu também peguei um período de democracia plena. Eu nunca tive que questionar o meu direito democrático, sabe? Ah, beleza, meus pais lutaram contra a ditadura militar, mas para mim tem democracia, sempre vai ter. Agora, as gerações mais novas estão crescendo num mundo em que talvez esses direitos não estejam dados e vão ter que lidar com isso de uma outra forma. Tá? Vão ter que lidar com isso como? Não sei, também não tenho essas respostas, mas eu enxergo que eles têm, falando geração de uma forma bastante ampla. É claro que tem suas diferenças e divisões de geografia, economia, mil coisas, mas no geral eu sinto que eles têm algumas questões já resolvidas, sabe? Questões relacionadas a gênero e sexualidade, são coisas que já estão instituídas. Mas eles têm questões muito graves com as quais eles vão ter que lidar, tipo, e a crise climática? A gente está num poço tão louco no Brasil agora que a gente simplesmente não fala mais sobre isso, e o país está aí queimando. É uma geração preocupada com que mundo que vai sobrar para mim. Então, é claro que eles têm um senso crítico muito apurado, deveriam ter mesmo. Eles são meio nihilistas, né? Sim. Você falou dessa relação com o clima e com a natureza. Eu tenho uma sobrinha de 7, que assim, ela fica mal com a Amazônia. Ela fica mal com o lixo que as pessoas jogam na rua, com sofrimento dos animais. É uma coisa que eu, com 7 anos, não lembro de ter. Então... eu com 7 anos, eu ainda jogava lixo pela janela do carro. Eu tive que aprender que não era correto. Eu aprendi na escola que não era certo. Mas é porque, assim, galera, até um dado momento... A gente não usava cinto de segurança. Fumava na rua. Várias coisas loucas do passado. Então, a gente teve que aprender essas coisas. O meu filho faz parte de uma geração que tem isso como normal. Inclusive, ele é louco para sair de São Paulo. Não gosta da cidade, não gosta da vida da cidade. Entende a cidade como um meio de vida que não se sustenta. Não estou falando sustentável como palavra bonita do marketing, mas é literalmente insustentável. A gente não consegue produzir energia e produtos e capital suficiente para que isso se sustente num longo prazo. Isso aqui vai deixar de existir. Acho eu. Ou talvez devesse deixar de existir, não sei. Mas, enfim, adaptações, né? Com certeza. Acabou! Nosso tempo acabou. Rápido. Realmente passa rápido. Gente, me sigam no Instagram, @GaiaPassarelli, no Twitter também, mas no Twitter eu sou ainda mais mal-humorada do que aqui, então não liguem. E leiam minhas crônicas no Medium, medium.com/GaiaPassarelli. No Instagram, confesso que você é um pouco. Um pouco o quê? Mal-humorada. Ô, gente, tá muito difícil ficar bem-humorada. Eu tento, eu vou lá embaixo, eu tomo sol, eu faço exercício, mas assim, o bom humor não tá vindo. E a gente te espera lá na FAAP, quando a gente puder voltar. Eu dou umas oficinas de criação literária de vez em quando também. A gente pode falar disso para a FAAP. Obrigada pela presença. Gente, até logo. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente.